Fala, pessoal. Começando a gravação de mais um podcast do HondaCast. Eu já gostaria de pedir para vocês seguir a gente no nosso canal do YouTube, HondaCast, e também seguir a gente no Instagram, beleza? Já começa a marcar os colegas aí no podcast, indicar, compartilhar e já vai deixando também o like de vocês. Pessoal, hoje começando aqui a nossa entrevista com nossos convidados aqui, entrevistadores, Bruno Velasquez, excedente aí da Polícia Militar, Felipe Araújo, soldado da Polícia Militar, concurseiro também, né? Força e honra. E o nosso Sargento Danúbio, famoso Sargento Danúbio, que hoje é o nosso entrevistado. Muita pergunta boa. É isso aí. Estou à disposição, foi uma honra atender esse convite seu. Então, à disposição hoje e para as próximas que vierem também. Isso aí. A palavra também com o Felipe também, né? Que é o nosso convidado. Como diz um amigo meu, é uma hemorragia de satisfação inoxidável estar aqui nesse podcast. Então, eu me sinto lisonjeado de estar aqui, conversando com esses nobres guerreiros senhores aqui. E é isso aí, vamos pra cima, força e honra sempre. Bruno Velasquez. É isso aí, é um prazer também estar aqui com nossos amigos aqui. Vamos agregar bastante a nossa pessoal que vai assistir. Trazer muita história boa pro pessoal. Pra quem não sabe, o Bruno é filho do Danúbio. Então, não falar não. Ninguém... Acho que eles iriam descobrir. Não, aí é o seguinte, é porque ele sabe de muita coisa. Sujou, hein, mano? Nossa, do que é exagerado, que não é. Danúbio, como que surgiu a ideia de ser policial militar? O ano que começou, como que foi essa ideia? Antes, eu quero dizer que o podcast já está tendo edições aí há um ano e só agora que o indivíduo me convidou. Eu queria vir aqui várias vezes, assisto aqui toda vez, mas demorou um ano para me convidar. Mas o seguinte, aproveitando aqui, até deu a ideia aí que o Bruno é meu filho, tenho muito orgulho desse menino. E as personas aqui hoje se misturam. As personas aqui hoje se misturam. O cidadão grupiense, nascido na cidade, pai de família, o policial militar, o empresário que investe aí, o estudante, estuda a vida inteira, o professor. Então, o Danúbio tem várias facetas aqui e as facetas estão aqui hoje. E sendo bem claro, sendo bem transparente com os amigos aqui, com o pessoal que acompanha o Honda Policial, que acompanha o HondaCast. É de fato uma honra estar aqui. Quando foi o primeiro concurso? Primeiro concurso, vale a pena dizer que eu tenho 100% de aprovação em concursos públicos. Caramba! Primeiro concurso que eu fiz na vida, já passei. Já passou. E já cheguei aqui e falei, opa, é aqui. Amarrei o burro no poste lá no quartel e de lá pra cá não te desamarrei mais. Excelente. Qual foi o ano, Danúbio? 2006. O concurso foi feito em 2005. Olha que interessante, cara. O concurso foi lá no prédio da antiga Fafic, ali onde é o IFTO hoje. Eu fui o último aluno antes do portão fechar. Eu só lembro do guardinha gritando, corre, corre. Eu entrei de lado no portão, Aí deu certo. Aí eu fiz a prova lá, tranquilo. Eu tinha ensaio na igreja. Tocava teclado na igreja. Fui lá, fiz a prova. E a galera do ensaio já mandando mensagem, não, porque na época não tinha mensagem, não. A galera do ensaio já esperando já pra me chegar na igreja e ensaiar. Do jeito que eu entrei correndo, saí correndo, fui pra igreja. 2005? 2005. Tinha SMS. Tinha SMS. Tinha Motorolazinha velho de violão. 100. Devia ter um negócio desse. Aí, ou não, que o financeiro na época era lascado. Qual que era a igreja mesmo? Lá na igreja quadrangular. Igreja quadrangular, eu lembro da época até... Era hoje o Nilson, Nilson tocava violão com a gente tocava lá no tempo do Nilson. Não, moço, eu ia lá assistir o ensaio. Nilson, João Filho, Rismar. Isso, eu ia lá assistir o ensaio na época. Nilson. Caras bons. Nilson foi meu professor também. Nilson hoje é defensor público no Amazonas, se não me engano. Cara inteligentíssimo. Moço, eu cheguei do Maranhão pra cá, ele foi meu primeiro professor. Eu ia todo domingo em casa dele lá treinar, todo domingo. Aí ele começou a tocar na quadrangular, sempre ia lá acompanhar o ensaio. Então eu lembrei de Danúbio agora lá do... Eu tenho a impressão que eu inspirei aquele menino. Ele falou, se o Danúbio conseguiu, eu consigo também. Aí, logo ele fez uns 3, 4 concursos e chegou, acho que no ápice. Um dos concursos mais concorridos. Genial. Ser defensor público. Ralou ali, se não me engano, 2, 3 anos e chegou lá. Aí eu saí lá dessa prova, fui pra igreja tocar. Esqueci, cara. E aí
Tava um dia trabalhando, um parente foi e ligou me dando parabéns. Ei, cara, parabéns, tu passou no concurso. Eu, que concurso, moço? Eu não tinha hábito de fazer concurso. Na época era um negócio pouco divulgado, a internet não era tão... Mas como era que ficava sabendo naquela época? Edital. O pessoal pesquisava edital, ia direto no site ali, a internet não era tão ativa, a rede social, mas a internet ainda era bem acessível. Assim, Discada. Tinha internet discada na época, mas já tinha ADSL, doido, né? Discada é um pouco antes. E minha história com a internet começa bem antes disso, inclusive. Aí, meu primo, que já era policial militar, tinha passado no ano de 2004, ele me ligou no celular dizendo que parabéns, cara, você passou no concurso. E o que eu fui olhar, eu lembrei de olhar o edital, eu fui lá, olhei, e aí já foi um monte de gente ligando, dando parabéns também. E aí foi aquela correria. Naquela época ela tinha tal de excedentes? Vai puxar esse assunto chato já. Tinha excedentes, não. Pelo menos não que eu me lembre. Até porque eu fiquei dentro das vagas lá e daí foi aquela correria. Entregar exame médico, eu não tinha... Eu convivi pouco com concurseiros na época. Fui por minha conta, risco, estudei sozinho na época. Não foi fácil. Eu bati muita cabeça em pedra porque... Tinha escolinha? Não tinha. Não tinha curso preparatório na cidade. Não me recordo quando isso veio a ter. Cursos online, então, plataformas online que desse cursos preparatórios não existia, sem chance. Isso aí foi existir depois de muito tempo. Então, foi por minha conta e risco mesmo, no livrão. Mas um detalhe, sempre gostei de estudar, estudei por prazer, na vida inteira. Gostei de ler. Quando você foi chamado lá para se apresentar na Polícia Militar, o curso, foi quanto tempo de curso? Foram 9 meses e pouco de curso. Isso demorou... Eu trabalhava numa concessionária de veículos aqui em Gurupi, e aí teve... Quando eu passei, saiu lá as fases, cumpri lá exame médico, teste de aptidão física, teste psicológico, e fiquei aguardando chamar para tomar posse. Até uma história engraçada que essa loja de carro automotivo era do meu tio. Aí meu pai era pintor lá na época, ele fez contando isso fazendo graça. E na época ele trabalhava de pintor lá, e aí meu pai tinha que colocar lá o jornal e tal, pra não pintar a parte errada do carro. Aí falava que meu pai passava uma manhã todinha só pra deixar o jornal lá, porque fechado. Parava de fazer o serviço pra começar a ler o jornal e tal. E aí eu acho que isso aí que foi o ganho de X pra ele passar no concurso lá, porque como na época não tinha nada pra você absorver conhecimento e tal, não tinha aula online igual tem hoje em dia. Então... Não, acho que não foi o grande X, não, mas sempre tive qualquer coisa que bate na minha frente, eu vou ler. Manual de qualquer coisa, não manjo do inglês muito não, mas eu desenrolo o básico. O básico, eu bater alguma coisa na minha mão ali, escrito em inglês, consigo desenrolar, e a vida inteira foi assim. Até hoje eu tenho o hábito de ler. Às vezes estou parado lendo, e qualquer coisa, qualquer texto, até não é por figurinha não, qualquer texto me anima na leitura. Alguma pergunta aí? Eu só tenho um adendo aqui que se algum dia eu abordar algum gringo, eu já sei quem chamar, né? Trocar uma ideia. Já sei quem chamar, meu amigo. Rapaz, eu já tentei, já abordei já. Já abordei ali na saída para peixe, pessoal que vinha da Bahia, um casal de estrangeiro, falava inglês. Aí só o básico mesmo lá, bom dia lá e vai com Deus. Só isso. Nem sei se os caras acreditavam em Deus, mas só isso. Como que foi a primeira ocorrência, depois que se formou? Cara, primeira... Assim que já chamou, que já marcou a tua vida ali. Que já te impactou. Pera aí que tem um caminhante esse negócio aí, moço. Tem um... Conte-nos. Pera aí, tem uma fase interessante ali que depois que... Passei no concurso, cumpri todas as fases, fiquei aguardando só a convocação para tomar posse. E aí na empresa que eu trabalhava lá, eu já tinha um tempo de serviço, eu queria sair dessa empresa. Porque eu ia assumir outro serviço, né, obviamente. E pedir conta, eu já tinha um tempo, ia perder ali alguns financeiros em cima. E aí teve uma possibilidade de corte na empresa, e aí eu pedi para que me incluísse nesses cortes. A empresa estava passando por dificuldade, eu demiti alguns funcionários, e eu tive a possibilidade de ser um deles. Pedi para tomar as contas. E aí me deram as contas, eu fiquei recebendo seguro-desemprego. Aí eu fiquei recebendo seguro-desemprego 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e acabou. Nessa época eram 4 meses que eu recebi seguro-desemprego. 4 meses e acabou, e aí veio o perrengue. E aí Interessante que eu trabalhava nessa época não na oficina ainda, não era na oficina. Eu trabalhava na concessionária de veículos da empresa aqui em Gurupi,
E eu voltei para a oficina que eu tinha trabalhado antes. Para ficar mais um período ali até ser convocado. Então foi bastante um susto. Já era casado, já tinha filhos, já tinha família para sustentar e foi uma correria. Eu voltei para a oficina, trabalhei uns 3 meses, quando teve a chamada lá, a convocação para posse. Aí tomei posse, aí foi a apresentação no quartel, curso de formação, aquele perrengue todo. E aí, sim, como que foi aquela dificuldade? Porque quando tá se formando, fica todo mundo quebrado. Sem enganando, como foi pra se virar com esses Não, meninos? isso não existe, não. Isso é uma lenda, isso é um mito. Lá é colônia de férias, sabe? Seguinte, eu lembro que foram 90 dias sem ver dinheiro. A gente chegou lá, entrou no quartel, tomamos posse e todo mundo careca, aquela coisa esquisita lá, magricelo, olho fundo. O quartel parece um filme dos horrores lá no filme de terror, quando esse pessoal chega. E aí foram 90 dias sem receber. Aí quando eu recebi os 3 meses... Aí já deu pra controlar. Aí deu pra organizar. Eu lembro até o primeiro salário que eu recebi, R$721. Era a bolsa de aluno que tinha na época. Aí deu pra tocando a vida com esses 700 e poucos Era mais reais. de um salário, que eu acho que era uns 268, uma coisa assim, o salário naquela época. 300 e pouquinho. Eram 2 salários e 2 salários nas entrou verdades. ganhando muito. Depois tu vê, ué. Excelente. Já foi no Hipernorte. No Girassol. sem receber também foi meio pegado também. Foi puxado. 90 dias sem receber, foi... Tá, e aí, quando se formou? Quando veio a formação que teve a primeira ocorrência na rua? Ou já teve alguma treta quando era aluno ainda, no estágio? A primeira ocorrência que eu atendi foi enquanto aluno. Uma briga generalizada lá na Praia de Peixe. A gente foi estagiar na praia. E aí, num boteco lá, o pessoal chamando com a mão. Cara, nessa época, aluno, o cara quando tá formando no curso de formação, ele tá doido para que apareça a ocorrência. Outro mito. É aquela... Outra lenda. É aquela coisa, vai lá e faz teu nome. Aí saí todo correndo. A gente não usava arma nessa época. Só cacetete. Só cacetete. Uma tonfazinha aquela de PVC. Pensa um trem ruim. Aí, fomos pra cima dos caras, conseguimos. Eu e um colega, a gente corria mais um pouco, chegamos na frente. Está até hoje na Rotan, Marins, cara bom. Corremos pra cima lá, começamos a separar. E o pessoal, o cara quando tá ali no curso de formação, tá daquele jeito, carequinha ali, não tá fardado, não ganha logo aquele respeito que o policial mais que tá atuante na rua tem de cara. O pessoal fica meio ressabiando. Aí chegamos lá empurrando, e o pessoal começou a bater boca. E logo os outros 10 alunos que estavam com a gente chegou e a gente conseguiu debelar essa briga lá, esse tumulto. Mas foi tranquilo, não precisou nem de contato físico, ninguém. Essa na verdade, foi a só única, empurrar mesmo. Quando o aluno mesmo foi a única, assim, que foi mais acelerada. Nesses finais de semana de Praia de Peixe tinha muita coisa. Tinha furto era muito comum, furto em barracas. O pessoal ia pra festa, deixava lá a mala nas barracas lá e, de repente, algum larápio ia e se apossava dos pertences. Algum mão de macaco. Alguma pergunta aí? Pergunta, na verdade não, mas eu queria trazer um assunto aqui à tona, né? Que há muitas pessoas que pensam que não há outras alternativas na vida a não ser uma universidade. Porque, por exemplo, o que a sociedade prega hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, é que o sujeito tem que fazer o nível fundamental, nível médio, e após o nível médio ele tem que ingressar em uma universidade. Não importa se ele gosta ou não do curso, se ele tem afeição por aquela área, mas ele tem que ingressar porque os pais querem um filho formado, né? Afinal de contas, quem é que não quer um filho formado, né? Isso não é ruim. Só que há um outro lado aí, que é a pessoa fazer o que ela não gosta, o que ela não tem afeição, apenas para satisfazer, né, a vontade alheia e não a dele. E o concurso público, nós estávamos vendo a história aqui do Sargento Danúbio, ele possibilita, ele é uma outra alternativa para a pessoa, né? Eu, por exemplo, eu fiz uma faculdade, estudei no UFT e não utilizo hoje em dia. Se eu tivesse utilizado aqueles 5 anos da minha vida para me dedicar a uma coisa que eu tinha afeição, que eu gostava, talvez eu estivesse muito mais longe do que eu estou agora. É muito né? da maturidade também, né? O indivíduo com 17 Exato. anos tem pouco conhecimento, assim, de E pouca mundo lá orientação, né? fora. Isso. E pouca orientação. E aí a gente vê que, por exemplo, o concurso público foi um meio que possibilitou o Sargento Danúbio de prover, né, o alimento para a família e tal. Sim, mas é assim,
Por sorte, cara, por sorte, que eu meio que trombei com o concurso público. Exatamente. Comecei a trabalhar bem jovem, com os 14 anos de idade, já estava... Mas, Danube, tinha alguma discriminação, assim, por não ter faculdade, curso superior, alguma... Na época, tinha você meio que... O cara que fazia faculdade já tinha aquele status mais elevado. Hoje, nem tanto. Hoje, as faculdades se popularizaram praticamente todo mundo, independente Mas se não fizesse faculdade, tinha aquele... o cara não estuda, alguma coisa assim. Mais ou menos. Mas eu nunca... Pelo menos os cursos que tinham disponível aqui em Gurupi, de cursos superiores, não faziam minha cabeça. Naquela época, a faculdade EAD, online, não existia. Então, não tinha nem plataforma de nada, stream. Nada. Isso, falando assim, a gente pensa que tá falando de 50 anos atrás. Não, isso tem 17 anos. Mas é porque é algo recente mesmo, né? É algo bem recente. Já existia internet, já era acessível, já tinha quase todas as casas já tinham internet. Hoje, eu acredito que praticamente todo mundo tem internet em casa, raríssimas exceções. E até mesmo o cara tem mais de um dispositivo que tem internet, tem no computador, tem na TV, tem no celular. Até geladeira tem internet. É verdade. Naquela época era difícil. Eu trabalhei bem cedo, eu achei o concurso público depois de estudar, lendo lá em algum local, eu descobri que, cara, tem esse tipo de coisa que dá para você estudar e buscar carreira por aqui. Mas eu trabalhava como técnico em uma oficina de pintura. E então, eu trombei. Por mim, foi meio que sorte. Aí foi abençoado, né? Foi abençoado? Sobre isso, hoje, eu considero que, na verdade, o tempo todo, chegar em um jovem e perguntar o que você quer ser quando você for adulto. O cara pode ter 17, 18 anos. Ele não tem maturidade ainda para responder isso com segurança. Por mais que algum tenta ali falar, ter um pouquinho de determinação, também são exceções, são casos raros. Danúbio, quando você se formou, que tem toda aquela cena de filme, né? Como policial, você policial. Bora instigar ele aí, bora puxar umas coisas boas aí. Tipo assim, se formei, achar que tu ia já... Era aquelas ocorrências de assalto a banco. Você imagina a troca de tiro, o Rambo agora. entendeu? Herói. Como foi as primeiras ocorrências, assim, que... Às vezes quando a gente vê mais a polícia como cena de filme. Entendeu? Só que a realidade é Maria da Penha, é baixação, acidente de trânsito. Muitas vezes, né? muitas vezes. E aí, como foi assim? Já... De início, estava em construção a usina de São Salvador. Então, São Salvador é uma cidade que tem, se não me engano, na época tinha 1.000 e poucos habitantes. Chegou em São Salvador 5.000 pessoas para trabalhar lá na usina. E aí a cidade virou aquele trem esquisito. Uma cidade que tinha estrutura para 1.000 habitantes, de repente tinha 6, 7 mil pessoas lá. E aí demandou muito serviço policial e na época, coincidiu com a época que eu formei. Eu tinha quase certeza que eu ia ficar em Gurupi. Tinha quase certeza, aí que ali, quando você forma, há uma distribuição do efetivo. E eu casado, tinha filhos pequenos na época, tinha família que estava bem estabilizado, casa própria. Mas não, aí fui transferido lá para São Salvador em razão da demanda. Rapaz, fui triste. Cheguei lá em São Salvador, que eu olhei aquela cidade, achei meio esquisito ali. Não conhecia, achei um ambiente estranho. Minha primeira ocorrência foi num distrito de São Salvador, lá no Retiro. Eu lembro que um homicídio, um afilhado tinha assassinado um padrasto, coisa assim. Isso ocorreu por volta das 5 da manhã, 4, 5 horas da manhã, e eu estava assumindo o turno às 7, e o pessoal já recebia a missão de deslocar para lá para o Retiro da Praia. Desloquei, uma cena que até hoje eu lembro, tem 17 anos e não tenho dificuldade de lembrar, não. A esposa do falecido estava com ele no colo ainda e chorando, e isso tinha ocorrido, e o pessoal alega lá, afirma que ela estava desde já tinha ali, quando eu cheguei lá já era 8 horas da manhã, umas 4 horas que ela estava com a vítima no colo chorando. É uma cena que ficou marcada, ficou gravada. Ficou gravada. Aí a gente aguardou a perícia chegar, a perícia periciou o local, o IML lá era distante, o acesso não tinha asfalto para chegar até lá, era distante a viagem era bem demorada, e aí o IML chegou, recolheu o corpo por volta das 10 horas, e ainda assim ela estava no colo da esposa, a vítima. Mas foi arma de fogo? Como que foi? Facada, arma branca. Um golpe só de faca na altura do abdômen já deu QTA no rapaz. Na vida. É interessante que faca é um instrumento perigoso. O povo fala que né? Quando a pessoa é esfaqueada, se ela correr é pior? Depende, rapaz. Depende do tipo de ferimento, o local, a profundidade. Isso aí pode
se a pessoa tiver consciência e calma de entender o seu ferimento na hora ali, fica mais simples para buscar socorro. Mas haja calma também. É, tá? às vezes- E qual foi a outra ocorrência que marcou? Mas pensa só, o cara te esfaqueando, tu não vai correr, não. A intenção é correr, Vira né? o papaléguas. Caeira. E qual foi a outra ocorrência que marcou? Depois disso, rapaz, a gente ficou trabalhando ali, atendendo ocorrências ali corriqueiras, a gente falou, às vezes briga, lá tinha muito bordel na época, rapaz, lá em São Salvador. Conte pra nós. Não, você imagina uma usina chegando numa cidade, amigo, Pinhão. 5 mil trabalhadores. Tinha uma ruinha lá, rapaz, sim, que na maioria era macho que trabalhava lá na usina. Aí tinha uma ruinha lá que era a ruinha das alterações. Aí era essa ruinha dos prostíbulos lá. E era comum, era recorrente, sei lá, separar a briga entre os caras lá por causa de bebida, os caras se embriagavam e tal, e onde a galera se reunia mesmo. CFC. O senhor sabe o que é CFC? Sabe? Não. Cachaça faz coisa. E aí, teve alguma alteração lá nesse... Tinha, direto você tinha que conter alguém. No meu começo foi bem tumultuado, assim, no começo de que eu trabalhei, porque foi um local que demandava. Você entrava de serviço, já tinha alguma coisa pra você fazer, patrulhava-se, tinha tempo de patrulhamento, a nossa escala era 24 horas, patrulhava-se mais no período da manhã, ali no período da tarde, daí então já era ocorrência que o tempo todo. Tirava-se também escalas dentro da usina, e às vezes teve uma vez lá, rapaz, dentro lá do buraco que os caras cavavam lá, um grupo lá, os amiguinhos lá começou a brigar. E aí tinha que buscar o cara. Tinha mais ou menos 80 peão para buscar aquele cara. E desceu eu e o Silvano... Não. Essa foi uma outra ocorrência. Desceu eu e um colega, a gente desceu lá para buscar o cara. Deu medo nessa hora. Os caras porque respeitaram a gente e deixaram a gente conduzir. Mas se de fato eles tivessem reagido lá, era algo que ia dar trabalho. Depois disso, fui trabalhar no presídio, rapaz. Eu saí da polícia doido para operar, para prender gente e tal. Aí fui vigiar preso. Rapaz, foram 9 meses sofridos. E como é que é? Muita ameaça, essas coisas assim? Não, eu ficava lá em cima, eu ficava na passarela treinando a caminhar, progressão com arma, a apontar a arma. A noite inteira para passar o sono, é terrível. Eu tô tentando imaginar essa cena aqui. Aí alguém olha assim, vê lá o indivíduo. E o preso tem um Polícia 24 horas QBU. para dormir. O preso à noite ficava acordado. E às vezes ficava olhando a polícia lá e pensava, como é que um cara desse passou no psicotécnico? Exatamente, cara. Exatamente. Né? Com certeza que ele vai Já pensar imaginou aí. o cara olhando 1 hora, o cara de um lado pro outro lá. 2 Treinando horas da progressão. Manhã, 2 horas da manhã ainda. Teve assim, alguma outra uma ocorrência de troca de tiro? A primeira, assim? Minha primeira troca de tiro já tinha uns 2, 3 anos de polícia, primeira troca de tiro. Foi aqui hoje tem uma churrascaria Norte-Sul ali. A gente foi com um colega lá, e a gente já tinha uns 4 anos de serviço já. Troca de tiro não é algo tão comum, não. Quando acontece também, é inesquecível. Foi na ocorrência de solicitação, disse que alguém tinha visto alguém armado na churrascaria. Cheguei lá com um colega e surgiram as cabecinhas assim, uns de branco, outros de preto. A gente olhou para cima, tinha um estacionamento embaixo, a churrascaria ficava em cima do morro lá. A gente estava em distância assim, de uns 25 metros, mais ou menos 20, 25 metros. E o armamento, no dia eu estava com a pistola e o meu colega tinha descido com a escopeta calibre 12. E surgiu lá umas pessoas de preto, 2 pessoas de preto, 3 pessoas de branco. As pessoas de preto estavam atrás das pessoas de branco. Então, depois que deu para entender essa dinâmica, os garçons estavam sendo feitos de reféns. E os 2 assaltantes estavam vestidos de roupa preta. Interessante. Hoje a gente lembra da risada. Aí meu colega apontou a escopeta em direção aos caras. Até que nesse momento a gente começou a se abrigar. A gente viu que, de fato, a solicitação via 190 fazia sentido, era verídica. E a gente começou a se abrigar, e meu colega caminhando de ré, pegou a escopeta dele e apontou para os caras, né? Imagina o cagaço que deve ter dado nos garçons. Rapaz, se eu fosse garçom, eu já tinha entregado meu espírito pra Deus, já. E aí, conte. Não, mas aí nessa hora ninguém atirou, tal. Os garçons estavam de reféns lá, a gente se abrigou e fomos pedindo apoio pelo rádio. E eu já corri, já fiquei debaixo do barranco ali, olhando para cima, na possibilidade dos caras atirarem na gente, né? Aí saí correndo pelo lado, uns 40, 50 metros, e subi pela lateral, uma escadinha que tinha para subir no meio das pedras lá.
Saindo o cara do lado, um desses caras de preto, deu para entender que quando o colega apontou a arma, eles recuaram. E aí resolveram empreender fuga. E o cara saindo, eu topei quase de frente com ele. Coisa de uns 10, 15 metros. Aí o cara apontou a arma para mim, efetuou um disparo, eu fiz uns 4, 5 disparos em direção a ele. Nem ele me acertou, nem eu acertei ele nesse dia. Eu achei que ia ser um ataque soviético, né? Continue, quer saber. Interessante. Beleza, esse cara correu. Eu lembro de 2 caras lá com os garçons de refém. Eu me abriguei na porta e lá vem outro cara armado. Só que esse cara tava diferente. Esse cara... Era 38 ou era a pistola? O primeiro cara tava de 38. Lá vem outro cara armado e eu fiquei de frente com ele. Eu aponto, ele tava com a arma baixa, ele vinha caminhando com a arma baixa. Mas ele tava de chinelo, tava com a camisa aberta aqui, tava bem diferente. Eu apontei a arma para ele e gritei, parado, polícia. Era o dono do estabelecimento. Não, mas eu quero fazer uma muito observação perigoso. aqui. Às vezes as pessoas acham assim que o trabalho da polícia... simplificam demais, né, o trabalho da polícia. Mas pensa o treinamento que nós... Quero valorizar aqui, é claro, a instituição da qual a gente pertence, né? Na qual a gente pertence. Pensa a responsabilidade que a gente carrega na nossa operação diária ali. Numa ocorrência dessa aí, é uma ocorrência que evoluiu, que se tornou de alta complexidade. Ó, Porque você não sabe quem é quem direito, você tá entendendo? E o guerreiro tem que ter um treinamento Mas o dono tava de preto também? Não, tava com a camisa, acho que estampada. Mas tava com a arma na mão. Entre essa chegada... Mas ele tava pra se defender, no caso. Se depender. Depois ele descobriu que os 2 caras tinham saído. O cara que atirou em minha direção era o segundo cara. O primeiro tinha passado. Tinha passado já. Enquanto eu corria, ele corria também, saiu. Quando eu virei, eu já topei com o segundo cara. Aí tinha uma muretinha, eu abriguei atrás da mureta e a porta ficou do meu lado ali, dando espaço para quem quisesse atirar em mim ou para me atirar em alguém ou render alguém. Aí nesse espaço veio esse rapaz. Aí eu apontei, aí os garçons vieram gritando, não, ele não é ladrão não. Aí nesse momento a gente conseguiu conter. O rapaz tinha a arma legalizada, estava tudo certinho com ele, a gente até verificou isso depois. Mas foi um susto, foi um cagaço. Um autocontrole que graças a Deus me deu naquela hora, poderia já ter efetuado. Alguém tinha acabado de atirar em mim, acabei de ver outra pessoa com arma, poderia ter efetuado ali no susto. O perigo demais, né? É extremamente O cara perigoso. tem que analisar hoje Você assim. imagina a cena. Só dele falar essa ocorrência aí, já dá pra me ver que ele não é assim tão doido. Exatamente. Igual a gente, velho. Interessante que da chegada da gente até esse momento do primeiro tiro, cara, é segundos. Cheguei, vi o cara, o colega já apontou a arma, gritou, é polícia, eu já saí correndo. O cara saindo na minha frente, atirando em mim, atirei nele. Isso foi segundos. Até ver esse cara Mano, aqui. muito e a imprensa, mano? E a imprensa? Naquele tempo a imprensa era muito acelerada aqui. Pior que não tinha. Foi que ano isso aí, Sargento? Você lembra? Isso 2000... Cara, 2008, 2009... Moço, já tinha talvez. uma porra na TV. Tinha um Marcão já. Tinha, mas... 2007 já tinha Marcão. Mas não era tão... Não era tão atuante. Normalmente aparecia a imprensa depois da condução na delegacia, aquele serviço que a imprensa já está lá aguardando e o policial chega. É porque é muito rápido, essas trocas de tiro assim, é esse muito tipo rápido. de coisa difícil, não tem tempo. Você só vai entender a dinâmica, hoje eu conto a dinâmica com facilidade, mas você vai entender essa dinâmica aí depois de horas depois, que você vai entender por onde que os caras passaram, quem eram os caras que você visualizou. Vai montar toda... E a gente ficou um tempão. O colega que escutou os tiros, ele correu nessa direção. A gente ficou um tempão lá, ele escutou uns 8 disparos. Ficou um tempão caçando alguém atingido lá que poderia ter sido atingido. Ninguém foi atingido nesse momento, não. Até porque atirar correndo você não tem muita precisão, não. E a gente estava tentando se abrigar, topou de frente, os dois correram para o lado. Mas chegaram a ser presos? Não, esses caras fugiram nesse dia. Não vi mais. Vamos lá para outra ocorrência. Assalto a banco, o rural. Assalto a banco, a maior que eu fui foi uma ocorrência em Taguatinga. Essa aí eu fiquei sabendo, quando eu fui lá pra Taguatinga agora, né? Eu fiquei sabendo. É uma que os caras invadiram o quartel? Eles não chegaram a invadir. Eles ficaram na frente do quartel dando tiro, não chegaram a entrar no quartel. Lá o pessoal falou assim, disse que houve um assalto a banco e parece que não deu certo. Aí depois eles voltaram pra vingar, algo assim. Não sei como eu foi. tava não. no primeiro, não tava nesse da vingança, não. Eu cheguei de apoio já depois da situação ter deflagrada. Cheguei uns 2 dias depois. No momento do assalto lá, um grupo de indivíduos lá, numa modalidade novo, cangaço, sim. Um grupo de indivíduos ficou em frente ao pelotão de polícia na época.
e atirando em direção lá ao pelotão, fazendo com que a polícia não saísse. Por azar, tinha uma viatura na rua patrulhando. Ela topou com os caras lá e os caras efetuaram disparo em direção à viatura. Pegou um disparo, pegou no para-brisa da viatura e os estilhaços atingiu no cima da testa, na frente assim, do guerreiro lá. E aí... E o pessoal demorou um tempo no banco, abrindo cofre, essas coisas. Enquanto isso, hoje é até padrão isso, né? Evitar ao máximo o confronto dentro da cidade. E o pessoal deslocou para a saída da cidade. Por sorte, cara, um tenente extremamente desenrolado no dia lá, o pessoal passou por ele, ele conseguiu acertar um disparo no pneu do carro desses caras que estavam fugindo. Carro blindado. Eu lembro até que era uma Hyundai Santa Fé blindada. E ele tava sozinho, o tenente? Ele e uma guerreira que formou comigo. Mas tava na viatura eles? Eles estavam na viatura, pararam a viatura brigada na saída da cidade, atrás de um local mais um pouco... Excelente. Razoavelmente Mas seguro. é coragem, viu? Salve a polícia Ele militar do conseguiu Tocantins. efetuar um disparo no pneu do carro. E aí os caras fugiram mais uns 2 ou 3 quilômetros ali, e o carro não rendeu mais, e aí tiveram que jogar o carro no mato e fugiram. Aparentemente, eram 6 ou 7 indivíduos nessa época. Eu conto assim, tem muitos detalhes. Eu contando por alto a ocorrência aqui. Uma ocorrência tem dessa tempo, aí talvez me falta algum... Eu erre aqui algum detalhe, alguma informação ou outra. Mas... Aí o pessoal começou as buscas no mato, chegou especializado na época o COI. O COI nessa ocorrência, inclusive, deu show. O COI foi fantástico. Resolveu a ocorrência quando... O tempo todo o COI estava liderando lá. Mas o COI, ele ficava aquele COI que era do Grupi, que ia dar apoio pra lá? Ou Também. O COI daqui foi para lá, COI de Palmas, acho que COI de Araguaína também, COI, Companhia de Operações Especiais de várias cidades. Qual foi o ano? Cara, isso vai ser 2010, 2011, por aí assim. Muito Sem tempo. precisar o ano não, mas foi por aí. Aí eu cheguei no segundo pro terceiro dia, porque... O pessoal começou a se machucar nessa caminhada de mato lá, aí veio, a operação foi crescendo, foi tomando corpo. Com toda a operação de Novo Cangaço, ela começa pequena ali, com o confronto inicial dos policiais da cidade. De repente o reforço começa a chegar a infraestrutura para o pessoal das polícias, e aí começa a ganhar corpo. E eu fui dirigindo para o motorista da ambulância. Cheguei lá no terceiro dia de operação. E aí fiquei do terceiro, quarto dia, e alguns guerreiros que estavam no mato desde o primeiro dia começou a ter problema de saúde, algum tipo de coisa assim, precisavam ser substituídos até. Porque o cara 5 dias no mato ali naquela apreensão, é natural que isso acontece. Aí eu, de repente, me substituíram por um desses colegas lá, que estavam, precisavam sair, se ausentar um pouco da frente lá, da frente. E aí, essa operação foram 14 ou 15 dias. Aí eu fiquei até o dia em que as coisas se resolveram. Essa é a operação do helicóptero? Ah, tá. Interessante. Primeira vez que eu andei de helicóptero na vida. O homem é medroso de altura. Eu não gosto de altura, não. Não me sinto confortável, não. Tava lá. Eu lembro que a Coronel Patrícia era a comandante da operação nesse dia. Ela era comandante lá do batalhão de Arraias e ela comandou a operação. Ela ficou todos os dias no mato junto com a tropa. Excelente. Todos os dias, cara. Foi um exemplo de comando lá nesse dia. Beleza, tá eu lá. Tava na frente de serviço e eu pedi, como os grupos estavam começando a se organizar, tinha um grupamento de Gurupi que tinha ido apoiar lá. Eu pedi para ela, encontrei com ela lá, falei, comandante, se tiver como, é só me mandar lá pro pessoal, lá pro meu pessoal, eu ia estar mais entrosado, até por questões operacionais ia ser um pouco melhor para mim. Aí ela falou, vou pedir para a viatura te buscar e te levar para lá, inclusive lá tá precisando de gente. Lá tava um colega lá, o Sargento Murussi, e eu tava mantendo contato com ele por telefone para ver como é que a coisa estava por lá. Ela falou, senta aí, pega teu material, minha mochila com uma farda, um pacote de bolacha, que caso a coisa desse ruim, ia ter o que comer, material de higiene pessoal e uma escopeta, eu tava com uma escopeta 12 com várias munições no dia. Aí, peraí que a viatura vai te pegar. Isso era por volta das 10 horas da manhã, fiquei sentado lá uma curiosidade aqui. Você que quis cautelar essa 12? Bicho, foi na verdade, assim, foi o que eu peguei na hora de sair. Não tinha tanto armamento disponível, não, que já tinha muita gente indo, né? Entendi. E eu fui depois. Eu lembro que eu escolhi a munição. A munição estava escolhida lá a dedo.
Pode nem falar a munição que era aqui não, que dá B.O. Deixa quieto. Mas depois eu conto. Aí a gente foi pra lá no terceiro dia de operação e eu fiquei lá aguardando a viatura me buscar e o helicóptero estava patrulhando ali por perto, já tinha visto. De repente o helicóptero pousou ali em uma das vezes que ele tinha pousado. Aí veio o guerreiro lá hoje é Ciopaé, na época era, eu não lembro qual o nome do grupamento. Aí gritou, bora! Aí caiu a ficha, moço. Eu ia de helicóptero, primeira vez na vida. Saí correndo em direção ao helicóptero. Saí correndo em direção ao helicóptero, nem vi a hora que eu passei para eles. Dizem que todo mundo que não chega perto do helicóptero baixa a cabeça, né? Mesmo que a hélice esteja distante. Aí eu já entrei dentro do helicóptero e tomei uma catracada lá. Porque eu cheguei, coloquei a escopeta no meio das pernas com o cano para cima. Voltado para cima. Pra cima. E o motor do helicóptero aí em cima. Aí eu caí, bicho. Baixa esse trem aí, moço. Aí eu fiquei sem entender, aí que eu entendi que eu tinha que virar a escoveta pra baixo. E aí, beleza. Nesse inteirinho, entre o deslocamento até a barreira que eu ia ficar, que era próximo de uma usina, tava uns de voo mesmo, era 10, 15 minutos. Só que nesse inteirinho apareceu lá uma solicitação via rádio. E aí tiveram que patrulhar na mata. E aí fui eu fazer o patrulhamento de helicóptero. Andando de lado aqui, igual um pêndulo. Quem tinha medo, moço, passou tudo na hora. Rapaz, No caso lá não escapou nenhum desses assaltantes. Foram capturados, na verdade, em confronto com a Companhia de Operações Especiais, faleceram 3 indivíduos, ou foram 4 indivíduos, e a informação que tinham mais 3 ou 4 também na mata foragido lá. Esses não foram encontrados. Não foram encontrados. Salve as operações especiais. Salve Inclusive, as operações especiais. formaram agora, né? Isso, inclusive. Recentemente, né? Teve pessoal do COESP. Um curso de operações especiais. Aqui de Tocantins formaram alguns guerreiros. 17 guerreiros. Show. Operações especiais E um qual negócio foi fantástico. Muito bom ser polícia. Eu tenho uma pergunta aqui de um patrulheiro da Patrulha Rural. Pergunta pro Sargento Danúbio quantas pensão alimentícia? Nenhuma. Graças a Deus. É um dos primeiros, viu? O sargento ainda não tem pensão alimentícia. Eu entrei na PM já casado. Aí, ó, não foi a farda. Embora a farda ajuda demais o cara. Vem uns caras esquisitos que entram para o serviço militar. Os caras vestem a farda e de repente fica o cara mais lindo do mundo. Rapaz, se transforma. É incrível, né? O poder. Sempre aquilo fica marcado. As ocorrências que o Danúbio faz, o atendimento dele com a população, Sim. marca. Então, É uma assim, referência, né? Até pra- todos os lugares que eu vou, as pessoas perguntam pra ele. Eu cheguei em Campos Belos de Goiás. Já, dá o quê? Dá uns 500 km na cidade que eu fui. Cheguei numa loja lá, a pessoa já falou assim, o Honda policial, aí já em seguida pergunta pelo Danúbio, né? O Sargento Danúbio é uma grande referência, Honda. Tanto para a população, né? Quanto para nós. Estou falando eu enquanto militar também, né? Principalmente na parte, assim, uma parte bem específica que a gente tem no curso, que é a identificação veicular, né? Que foi uma técnica que foi desenvolvida por ele e outros... Sargento Murusso, Sargento Murusso, outro guerreiro ajudei lá no fantástico início. também. Exatamente. Então, assim, acaba que o Sargento Danúbio é uma grande referência pra gente. Grande mesmo. Queria que você contasse como que foi aquela ocorrência de um homicídio registrado em Figueirópolis, aquela que eu gravei, que deu um alcance muito grande, uma repercussão muito grande. Como que surgiu aquela denúncia, como que foi aquele ocorrido lá? Surgiu mais uma vez 190. Alguém ligou do 190 e o rádio passou pra gente para que deslocássemos lá até na verdade, que lá é a zona rural de Formoso da Araguaia, mas o acesso era por Figueirópolis. E aí que tinha uma pessoa falecida lá e que o corpo tinha sido incendiado. Aparentemente por golpes de faca que o indivíduo tinha falecido. Deslocamos. Eu lembro que tu tava na viatura no dia, na hora que chegou o chamado já. Porque nós se encontrou em Cariri e de lá nós foi. Um dia. Aí a gente aguardou, eu fui até Cariri, o acesso era bem difícil. No caminho, a gente pediram para que a gente... Na verdade, eu acho que eu liguei pro pessoal da perícia, que estava fazendo contato com o pessoal do IML, e eles não sabiam onde era o local da ocorrência. A gente aguardei eles para que a gente fosse todo mundo junto, e uma vez que não adiantava tanta correria, o pior já tinha acontecido naquele local. E aí deslocamos até lá.
lá foi interessante que a gente foi recebido pelo possível autor. Eu não suspeito, né? eu não sei qual o desdobramento que tinha. Na verdade, eu sei alguns detalhes que tiveram nos desdobramentos posteriores daquela ocorrência, mas o possível autor recebeu a gente, abriu a porteira da fazenda lá e falou: pode entrar, o que teve acontecido? Muito tranquilo, muito free. tranquilo. E aí, lá no fundo do quintal dessa chácara, tinha um corpo lá debaixo de palhas. Dava para perceber que o pessoal tinha tentado incendiar mesmo. Não dava para entender também, ver ferimentos, não dava para visualizar mais. É porque o vídeo chegou pra mim, já tinha como se já tivesse pegado fogo em sim. tudo, né? Tinha acabado as palhas. Só que quando nós chegou lá, tinha Novas palhas por cima. E aí foi um trabalho assim de... A Polícia Militar ela não tem a função de investigar. Essa não é a função constitucional da Polícia Militar, da Polícia Civil. Só que... tu tá ali observando, tu é um indivíduo pensante, algumas coisas te chamam a atenção e tu tá ali atuando, preservando um local de crime, tentando entender o que foi, trazendo aquela sensação de segurança para aquela comunidade depois de um ocorrido desse. E a gente foi percebendo coisas estranhas. Esse rapaz que atendeu a gente, eu chamei ele pro lado para conversar, tinha um pingo de sangue na chinela dele. Era um negócio que chamou a atenção. E outra coisa, ele afirmou que tinha convívio com a vítima e tal, e a gente falava com a vítima, e no momento nenhum ele demonstrou tristeza nenhuma por a pessoa ter falecido, coisa que os outros lá demonstravam estar triste e tal. É natural, né? É natural. Essa pessoa não. Aparentemente houve um disparo de arma de fogo nessa pessoa, foi facadas, disparo de arma de fogo e depois incendiaram o corpo. Tava com vontade de matar o cara mesmo. Aí tentamos entender quem estava naquela noite junto com aquela pessoa e esse suspeito estava junto com essa pessoa. Perguntei para ele cadê as armas da fazenda. A princípio ele negou, disse que não tinha arma e tal. Aí de repente um outro vizinho que estava próximo levantou a voz lá e falou: tem arma sim. Aí ele resolveu falar onde estavam as armas, foi lá com a gente, buscou as armas. Era um revólver calibre 22 de 10 tiros. Poucas vezes eu vi essa arma. E um outro revólver... Tinha um bulldogzinho, pequenininho. Tinha. Um bulldog. Um revólver 32 ou 38 de 5 tiros tinha lá também. E várias munições. Já estava com a perícia. A perícia veio, periciou essas armas lá, já tirou fotos do local. Conduzimos esse indivíduo por suspeito. Achei por bem conduzir ele até a central de flagrantes. No dia, o delegado ratificou a voz de flagrante. Ele ficou preso em razão desse homicídio. Aí nós foi em outra fazenda, onde ele também trabalhava. O principal suspeito trabalhava, né? Sim. Aí o que chamou a atenção foi o cara dentro do mato, escondido, assoviando. No que a gente chegou na fazenda, a gente percebeu que o indivíduo tinha fugido para dentro do mato. Pra dentro do mato. Aí a gente saiu perseguindo essa pessoa. Até entender que esse cara estava correndo, sabe-se lá Deus do quê, e não tinha participação. Nem ele sabia. Não tinha participação com homicídio, deu trabalho. Então sabe também se tinha algum tipo de flagrante, se desfez desse flagrante, droga, arma, alguma coisa assim. O fato é que foi uma corrida de uns 20 minutos ou mais dentro da mata tentando pegar ele. Mas E depois não tinha nada de errado com ele. Esse cara foi solto? Ele não foi conduzido, aquele cara. A gente consultou ele no sistema de consulta e não tinha antecedentes criminais, não tinha nenhum envolvimento ali com o crime. Só segundo ele se assustou com a polícia e correu. Tu fala, o que foi preso, o que foi conduzido para a delegacia? O que foi conduzido para a delegacia ficou preso. O delegado Continua ratificou. Não sei te falar. E o outro principal, a suspeito, nunca foi localizado? Na verdade, no dia lá, deu a entender que 2 indivíduos tinham participado desse crime. Um ficou foragido e posteriormente se apresentou na delegacia, e esse que a gente conduziu. Não sei qual, depois já tem um ano, mais ou menos isso. Talvez um pouco mais. Eu não sei qual foi o desdobramento disso depois dessa ocorrência, não. Em Pará, no caso do senhor percebe ainda muita falta de efetivo, assim, para ajudar na rua, né? Alguma coisa assim nesse sentido? Com certeza, efetivo é um problema não só daqui de Gurupi e região do 4º Batalhão, sendo mais específico, mas é um problema de nível de Estado, pensando em polícia militar, polícia civil, polícia penal. Todas as forças policiais têm um efetivo aquém do que precisa para realizar o serviço. O efetivo ideal sempre vai ser maior que o de fato existe. Então, há uma carência por concursos públicos na área policial, isso é fato,
E há uma demanda também, porque existe o serviço, a demanda está aí. E também eu penso também que existe candidato e pessoas disponíveis na sociedade que têm o dom, que têm a vocação para prestar o serviço militar. Ou se tem toda uma lista lá dos excedentes. Hein, Bruno? Eles são organizados. Quantos Acredite. concursos mesmo você fez, Bruno? Já fiz, se eu não me engano, 6. Passou nos 6? Fiquei excedente na PMTO de 2021 e excedente também no Bombeiro agora, 2022. Fiquei de 280, chamou pro TAF, tô em 285. Estamos aí na fé aí do governador, ver se chama o resto da Mas galera. como assim você se sente assim depois de uma longa jornada de estudo, né? Você passa na maior dificuldade. É um pouco frustrante, assim, porque você bate na trave, assim, ainda mais 2 vezes seguidas, aí às vezes até brinca, é melhor o não do que o quase. Às vezes você fica assim, cai, começa tudo de novo, todo o processo, você esperar abrir outro edital, pra você ir lá bater todas as matérias que caem do edital. E sente medo de acontecer a mesma coisa. acontecer de novo, aí o cara já vai pra prova ali já um pouco mais tremendo, chega lá na hora, acaba que atrapalha. Ainda bem, E aí ainda bem que você não fez essa pergunta pra mim. E aí, tipo assim, ainda concilia ainda com a necessidade e o pessoal querendo entrar, entende? aí, E a esperança, como que é a esperança hoje? a esperança assim, é a última que morre, né? O brasileiro é esperançoso. Então, vamos ver se dá certo e continuar estudando para outro também, né? Porque a Exato. gente não pode sempre ficar vivendo de passado, não. Buscar outro e continuar estudando e talvez até conseguindo algo melhor, um nível nacional, um PRF, um PF. Deus quiser, um dia a gente chega lá. Boa, garoto, boa. Felipe, é assim, Manda, pai, manda. Alvo concursos. Alvo. Eu quero saber sobre o curso preparatório, né? Sim. E que é Sargento Danúbio, né? E Felipe Araújo. Gostaria também de saber quantos concursos o senhor passou. Eu já passei? Homem é brabo. Você já ficou de excedente também, porque, ei, negócio de excedente aqui, meu amigo, Rapaz, é um terror. é doído. Agora é que ele vai se Eu já exibir. senti já vivi essa vibe aí. Ainda bem que você perguntou dos que eu já passei, porque os que eu reprovei, meu amigo, eu não lembro não. Eu lembro. Mas isso é muito frequente no mundo dos concursos públicos. Já vamos falar disso. Vamos falar primeiro do alvo concursos públicos. Vamos lá. Então, É do pessoal, Brasil. para quem não sabe, acho que está aparecendo aqui na tela, é o mais novo preparatório que chegou em Gurupi para concursos públicos, ok? Olha a arte dos caras ali. Para ó. concursos públicos. Então, você vai definir um alvo na sua vida e você vai acertar aquele alvo. Porque É isso aí. nós vamos possibilitar isso acontecer na vida da pessoa que se dispuser a estudar conosco. E como nós já abordamos aqui, nós já falamos que o concurso é uma saída muito interessante para a vida da pessoa e um sonho, né? Para a maioria dos que estudam para concurso público. Não só para carreiras policiais, porque tem muita gente que pensa assim, não, só existe carreiras policiais. Não, existem várias carreiras. Nós temos carreiras policiais, temos carreiras administrativas. Eu já passei em concurso de carreira administrativa, trabalhei na prefeitura como assistente administrativo, olha só. Já passei no concurso do CREA como assistente administrativo, nada a ver com polícia. Nós temos carreiras tribunais que pagam excelentes salários, ótimas remunerações, né? Temos carreiras fiscais que pagam ótimas remunerações também. Nós temos carreiras, diversas carreiras, né? E inclusive para a moçada aí, aquele que está no ensino fundamental e médio, mais para a galera do ensino médio, nós temos as carreiras militares, né? ESA, tem SpaceX, não é isso, Bruno? Isso. Temos ITA, temos IMA, que são ótimos concursos que a galera já pode ingressar nas Forças Armadas. O que é ITA, moço? Explica pro povo aí. É Instituto Tecnológico Aeronáutico, se eu não me engano. Só os craques da matemática. Exatamente, lá. exatamente. Mas é uma oportunidade pro jovem, né? Ele já ingressa na Força Armada e ele vai estudar e receber por isso. Olha só, o camarada vai estudar, receber e vai sair de lá com nível superior e vai seguir uma carreira na Força Armada. O que é ESA? Essa é a Escola de Sargento das Armas, se eu não me engano. Aeronáutica. Escola de Sargentos da Aeronáutica. Quando foi o primeiro concurso? Então, que eu passei, o que eu fiz? O que você fez? Que eu fiz, o primeiro concurso foi, se eu não me engano, em 2014. Foi o concurso do MAPA, do Ministério da Agricultura e Planejamento.
Vixe, Fui a- Maria, nada a ver. com Olha polícia. só, cara. Tá lá o noob dos concursos lá, né? Em 2014 fui fazer essa prova do mapa, lá em Palmas, na capital. E eu cheguei lá, não sabia o que era me preparar para concurso público. Eu só sabia que eu tinha feito minha inscrição e estava convicto de que iria passar. Falei, não, aqui tá... Vou passar nesse concurso, vou resolver a minha vida e pronto. Meu amigo, saí dessa prova. Eu não sabia se eu tinha ido de Uber, de carro, de ônibus. Depois é que eu fui fazer um download da alma É, e saber onde é que eu tava. Rapaz, Porque tem a prova que- foi pesada, meu Tem amigo. prova que A bate prova na foi... gente. Foi a falecida... Quem já fez prova da ESAF aí, vai se lembrar. Foi a falecida Banca ESAF. Meu amigo, o que foi aquilo? Foi uma surra de... Foi a mesma coisa de empurrar um bebê em ladeira. Terrível, terrível. Esse foi o primeiro concurso, Honda, que eu fiz, 2014. E depois eu fiz dezenas de concurso público e reprovei em vários concursos públicos. Quais foram os aprovados? E Agora a lista é grande. não é tão grande assim, não. Mas vamos lá. Eu não vou lembrar as datas corretas, mas o primeiro concurso que eu passei foi da Polícia Militar do Maranhão. E olha que interessante. Mas não chegou nem a querer Não, ir. olha que interessante que aconteceu. Eu passei nesse concurso da Polícia Militar do Maranhão e uma semana depois saiu o edital aqui do Tocantins, cara, da Polícia Militar. Se eu fosse fazer as fases lá, eu ia perder a oportunidade de fazer o concurso aqui no meu estado. E como aqui era para oficial e praça, eram duas oportunidades que eu teria, né, de lograr êxito. E aí, cara, o que acontece? Eu falei, não, vou queimar meus barcos aqui. Vou largar o concurso da Polícia Militar do Maranhão de lado e vou tentar no meu estado. O que aconteceu? Isso foi quando? Para a Polícia Militar do Maranhão? Foi em 2017, se eu não me engano. Pô, mas faz tempo. Faz tempo. O gap 2017. entre 2017 e 2021 para MTO é grande, o espaço ali. Pra você. É grande. Ó, eu vim conhecer o Felipe ano passado aqui no 4º Batalhão no curso de formação. Em 2017, eu era instrutor de identificação veicular. Lá para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. A gente podia ter se conhecido lá nessa época. De repente nós nos trombaríamos por lá, hein? Você ia me ralar, cara? Não, o curso era tranquilo, o curso era só curso de especialização. Ah, tá. Não tinha, era um curso E aí, depois da E aí? PM Maranhão... O que acontece? Saiu o edital daqui, queimei meus barcos, falei, não, vou dar tudo que eu tenho pra cá agora. O que aconteceu? Cancelaram a prova, cara. Cancelaram a prova por tentativa de fraude no concurso público. Quem fez essa prova em 2018 aí vai se lembrar, hein? Nossa, mano, aquilo me acabou, velho. Aquilo... Falei, não, eu não valho... Desisto da vida. Eu desisto, cara. E aí, o que aconteceu? Eu juntei os cacos. Mais um adendo. Em 2005, quando eu fiz a prova também tinha sido cancelada. Na primeira prova, eu não tinha feito inscrição. Aí, graças a Deus, foi cancelada. Pra ti foi ruim, pra mim foi muito bom na época. Graças a Deus, foi cancelada. Pô, mas você brincou com a sorte, bonita, hein? E aí, na segunda vez que abriu inscrições, aí eu fiz a inscrição. E aí, o que aconteceu, Honda? Juntei meus cacos, fiz PM Bahia. Passei. Não quis ir. Falei, não vou. Eu não vou, cara. Fora do estado de novo. Fora do estado. Mas qual foi o ano da Bahia? 2018, se eu não me engano. 2018. Foi. O ano Fiz PM. seguinte, né? Seguinte, passei. Aí começou a embolar as aprovações. Tu lembra o salário da época na Bahia? Eu lembro de aluno. Aluno ganhava 800 e pouco, parece, uma bolsa. Acho que nessa época aí, a Bahia nunca foi um estado Mas o salário naquela época já era mais de 1.000, não era não? Em 2018. para aluno, no Era. caso. Para aluno. O aluno Não, sempre mas o tem- salário mínimo já era... O mínimo era. Já era mais de 1.000. meio que via de regra, o salário de aluno no curso de formação inicial, normalmente um CFP, um CFSD, curso de formação de soldado, curso de formação de praça, ele é metade do salário inicial do soldado. Metade, Normalmente ou, é assim. Ou um percentual próximo disso. Salário na Bahia, o estado da Bahia nunca foi um estado que se destacou por pagar bem policiais militares. Então, meio que não chama atenção. Aí, pessoas... o interessante é que bons profissionais avaliam isso e acabam não indo. Foi o que aconteceu. Eu avaliei, não fui. E depois eu fiz PM Mato Grosso do Sul e PM Minas. Passei nas duas. Eles jogaram o TAF pro mesmo dia. Eu ia levar os dois concursos ali, né? Falar, não, vou fazer o TAF de um, o TAF de outro, tal, o que eu achar mais viável, eu vou ingressar. Eles jogaram o TAF pro mesmo dia. O
que aconteceu? Tive que optar por Minas, mais próximo, né? Mato Grosso do Sul, muito longe, Campo Grande. Fui, fiz todos os exames, passei, fiz o TAF, passei e reprovei no psicotécnico, cara. Eu tava com a mão na taça, meu amigo. Falei, essa é minha. E ninguém me tira. Já tava comprando um enxoval pro curso de formação. Falei, cara, agora eu vou virar polícia mesmo, meu amigo. E aí, reprovei no psicotécnico. Mas, ó, eu não sou doido, cara. Eu não sou doido. Já ia falar. Só um pouco, talvez. E o que acontece? Eles aplicaram um teste lá no psicotécnico que havia sido suspenso por 4 anos no estado. O nome do teste é PMK. Depois vocês procuram aí, quem tiver curiosidade, procura pra saber como é o teste. E o curioso é que me reprovaram e reprovaram a maioria dos candidatos de fora. Né? Beleza. Estranho. Estranho, no mínimo estranho. Já tava meio esbagaçado por causa daquelas outras situações e tal. Aí eu falei, não, cara, não é pra mim não essa parada de concurso público, porque eu tava com a mão na taça, mano. Eu tava chegando lá, né, cara? E o que acontece? Juntei os cacos novamente, criei vergonha na cara, chorei em Guarani. Alguém sabe o que é chorar em Guarani? Depois procurei chorar em Guarani. Chorei em Guarani, debaixo do chuveiro. Entendeu? Juntei os cacos e falei, não, cara, eu preciso seguir. Eu já tô com uma bagagem boa de estudos. Eu já tô bem preparado. Segui, fiz uma série de concursos depois, tal. Viajei o Brasil quase todo fazendo prova. E graças a Deus, depois eu passei prefeitura de Gurupi, onde eu trabalhei por 3 anos. Passei no concurso do CREA. Primeira posse em concurso público que tu assumiu? Foi um concurso de prefeitura. De prefeitura de Gurupi? De Gurupi. Sim. De Gurupi. Trabalhei por 3 anos e pouco tempo lá. E passei no concurso do CREA, depois que não tinha nada a ver com polícia. Assumiu? Também. Não assumi, passei em 3º lugar. Eles chamaram o primeiro e o segundo e nunca chamaram o terceiro. Falei, cara, eu já tô anestesiado, né, mano? Já tô anestesiado. Falei, só mais um. É só mais um, cara. E aí fiz uma série de concursos depois, acabou dando certo, PMTO. Graças a Deus, olha como Deus é bom, né? Que Deus faz. Às vezes a gente não entende, né? Mas a gente... Passou num da Polícia Civil também. Passei no Piauí, cara. Fiquei como excedente. Famoso excedente. Eu compartilho aí dessa angústia, viu? Então qual que é o foco hoje da Alvo Concurso? Então, o Alvo Concursos, ele traz essa possibilidade para quem quiser estudar para concurso público. Não somente para carreiras policiais, né? Porque carreiras policiais, se a gente for pensar, nós temos inúmeras instituições, né? PF, Polícia Federal, PRF, que eu reprovei por 3 pontos na PRF. Nós temos PM, nós temos Polícia Penal, Polícia Civil, né? Então, nós temos uma série de instituições nas carreiras policiais. Inclusive, vai sair um edital excelente no Tocantins, que eu acho que vai contemplar um cargo de policial, Sargento Danúbio, que é o da Assembleia Legislativa. Sim, sim. Talvez venha o cargo de policial legislativo. Ótimo concurso, ótima remuneração. Nas carreiras administrativas, inclusive, teve um concurso que vai ser bem concorrido, os salários são excelentes, salário de 24 mil, salário de 36 mil, concurso para Câmara dos Deputados em Brasília. Esse concurso ele lançou o edital essa semana e já está com inscrições abertas ou abrindo em breve. Vai abrir em breve, 160 vagas lá. Isso. Banco FGV. Assim, FGV. vocês como professores, como que vocês veem hoje aqui o futuro de Gurupi? Vocês já acham que vai rolar a Guarda Municipal de Gurupi? Eu acho que está passando da hora já, né? A Guarda Municipal ela tem uma função institucional bem definida, que é guardar o patrimônio. E isso ajuda, e fiscalização de crimes que são crimes municipais, principalmente aquele regramento que está lá no Código de Postura do município. E isso a polícia hoje faz, mas confesso para os senhores que é trabalhoso para a PM fazer isso. Não é nada fácil. A PM está ali fiscalizando por convênio, ou às vezes por conveniência, porque não pode existir algo terra sem lei, isso não é algo que a nossa legislação permite, terra sem lei não pode existir, então a PM acaba assumindo a responsabilidade por isso. Mas Guarda Municipal, você vê, Lagoa da Confusão já tem Guarda Municipal.
Gurupi é uma cidade talvez 4, 5 vezes maior que Lagoa da Confusão. São Valério. São se não me Valério engano. tem, guarda Não municipal tem. também. Tem. É realmente algo que, se a gente for comparar com a região, a Gurupi está bem aquém. Eu vejo assim, ó, eu sou até um pouco contra. O efetivo já Tu é é pouco, contra né? o guarda municipal? Fala assim, não, fala assim. Eu sou contra um tipo de ocorrência. Seja mais claro. Um tipo de ocorrência da Polícia Militar atende que perde muito tempo. Acidente de trânsito. Era algo que eu acho que tinha que ficar para a equipe da MTT ou guarda municipal, porque a viatura ela acaba que perde muito tempo de atender outras ocorrências mais interessantes, entendeu? Sim. Por causa de acidente, que é o que mais tem dentro de Gurupi hoje. Isso é verdade. Hoje, talvez a segunda ou terceira maior solicitação, demanda de polícia militar é acerca de atender acidente de trânsito. Tanto com vítima quanto sem vítima, isso aí é recorrente. 2, 3, 4, 5, às vezes até mais. A gente teve vezes de beirar 10 num dia. Então, demanda bem recorrente. Se a Guarda Municipal tivesse o Guarda Municipal em Gurupi, poderia estar ajudando nesse sentido também. Ou a MTT. A MTT também é um concurso, uma entidade, uma instituição que merecia concurso o quanto antes. Está bem defasado, pelo menos na minha percepção, é que está bem defasado o efetivo da MTT. É verdade. dos fiscais de Só trânsito. para fechar, para a gente finalizar aquela ideia lá, para finalizar o assunto aqui dos concursos públicos, então o Alvo Concurso ele possibilita a pessoa que quer estudar para concurso público, entendeu? Nós temos as nossas redes sociais, não é isso ainda, Nu? Sim. Nós temos as nossas redes sociais, estamos abrindo, já abrimos, na verdade, as matrículas para a nossa primeira turma de carreiras policiais. Em breve nós abriremos outras turmas, né? Para outras carreiras, para outros concursos. E é isso aí, vamos para cima e Aí força e pode honra. começar agora já no mês de setembro. No mês de setembro. Mês de setembro. Daqui 10 dias Daqui 10 dias já é tem o matriculado? start. já tem bastante procura. Bastante pessoas matriculadas. Rapaz, eu vou falar, só pela estrutura lá da escola lá, tá... Você viu lá, né? Coisa Você esteve lá, grande. né? Então, Interessante. assim, moça, é diferente. A diferencial é muito grande de outras escolas aí, entendeu? Nossos professores são qualificados, a maioria deles tem muita experiência em concurso público, são aprovados, né? E nós contemplaremos a maior parte das disciplinas, se não todas. Resumindo aí, se você puder falar sobre pra nós fechar aqui com chave de ouro, sobre o concurso. Fazendo um adendo aqui à fala do Felipe, eu conheci o Felipe ano passado, como eu afirmei. Felipe ele já dava aulas em cursos preparatórios e ele tinha o planejamento de montar uma empresa para cursos preparatórios. Cara, e a ideia dele era interessante, ele brilha o olho quando ele fala nisso. Ele tem realmente vocação para dar aula. E aí, falei, uai, cara, se tu me aceitar como parceiro, vamos junto nessa aí. E aí a gente começou, tendo em vista que a cidade também hoje tinha uma carência por cursos preparatórios presenciais. Então a gente juntou as forças ali e as ideias e estamos trabalhando. Semana que vem já vai estar o local de aula, de recepção aos candidatos, aos alunos. Vai estar disponível para visitação, muito bacana. A gente fez do jeito que a gente queria fazer. Somando ao Felipe, tem vários outros concurseiros de muita data, de longa data, já experientes os caras, e que tem o hábito de dar aula para cursos preparatórios. Por isso que os caras, de fato, são bons mesmo. E aí a gente juntou essa galera vai dar aula lá junto com a gente, e a gente vai preparar os alunos que aparecerem lá, que quiserem se dispor a entrar em carreiras policiais, carreiras administrativas, quem quiser estudar para buscar ali mudar a vida, ter um salário melhor, alcançar estabilidade funcional, a gente vai estar pronto para ajudar. A gente tem um método ali, a gente chegou a um consenso, um método que é eficaz, funcionou para os meninos, funcionou para mim, tem funcionado para o Bruno, que o Bruno está num nível que já está passando em alguns concursos. Bater na trave, mas um dia nós chega lá. Olha, é isso aí, é tentar fazer concurso até passar. O Felipe é um exemplo disso. Quem quiser trilhar esse caminho com a gente, os custos, obviamente, tudo tem um custo para manter uma empresa aberta, para disponibilizar os professores. Fácil, né? O custo é barato, o custo é bem acessível lá, é bem focado. Tá muito bacana. E o cara estudando, seguindo o que a gente vai passar para ele, ele tem total chance de passar. Sucesso. É sucesso. Né? Qual que é o Instagram pro pessoal acompanhar aí? @Alvo Concursos. Oi, pessoal. Alvo Concursos. Já segue aí, @Alvo Concursos. Pessoal, encerrando aqui o nosso podcast, eu queria dar a palavra pro Bruno Velasquez, né, que é um dos excedentes da PMTO. Agradecer pela oportunidade de estar participando hoje com a gente, né? Eu vou agradecer
ao Honda aí por estar participando aqui. Tomara que a gente tenha agregado aí ao pessoal alguma coisa, alguma curiosidade, alguma informação. E aí, precisar da gente, estamos ali perto da Vila Guaraci, ali perto da escola da Vila Guaraci. Felipe. Então, nossos agradecimentos aí, né, ao Honda Cast. E, como o Bruno falou, espero que nós tenhamos agregado aí com informações, com experiência de vida aí, né, ao pessoal. E estamos à disposição. Nós do Alvo Concursos Públicos estamos à disposição para atender o pessoal aí, né? E com certeza aprovar muita gente, que é o que a gente vai fazer, né? Isso aí. Amém. Isso aí. E com a palavra também aí o nosso amigo Sargento Danduba, nosso parceiro aí, que ajudou muito o Honda, né? Grande Ele é um Sargento grande Danduba. colaborador do Honda. Grande Então, assim, Sargento. hoje ele é um dos personagens aí que a população mais Sim. gosta no Honda Tem policial. apreço, né, por ele. Tem apreço. Ó, pessoal, seguidores do Honda Policial, é interessante estar com vocês lá na viatura. A gente está aí num período que pode ser que a gente volte a qualquer momento, qualquer dia desse a gente volta a andar junto aí com o Antoniel. Mas é interessante ver o pessoal passar as denúncias, passar as informações, e o Antoniel só me repassava. A sensação é que vocês estavam junto com a gente lá. Sobre o Alvo Concursos Públicos, é uma oportunidade, não deixem passar, avalie, está num emprego aí que não te agrada, a empresa não te valoriza, busca a sua carreira, tá? Por sua conta e risco da agora para frente, buscar algo melhor. Quero agradecer ao Antoniel aqui pelo convite, estou à disposição, meu irmão, para os próximos aí, que a gente tem um projeto, possivelmente a gente vai estar voltando por aqui umas outras vezes. Aí, o pessoal do quartel pediu para que a gente desse alguns tiros no Antoniel aqui. Pega, tem dois. Pronto. Ei, missão cumprida, hein? Missão cumprida. 6 pipocos no menino. Pessoal, agradecer a todos vocês que assistiram aí, agradecer o produtor aí, o Rafi Uski aí, que tá nas filmagens, né? Faz todo o preparatório aí do Honda Cash, ajudando a gente. Mais uma vez, reforçando, segue nosso canal no YouTube Honda Cash, Instagram Honda Cash e a Escola Alvos Concursos. Beleza? Um abraço e até o próximo podcast. Até os Valeu. próximos.